E aí, galerinha, professor Emanuel Macedo, mais uma vez aqui para resolver mais uma questão, novamente aí continuando com as questões da prova da EFON, tá? EFON 2021, agora a questão 24, prova verde, questão envolvendo aí movimento harmônico simples, tá? Então, gente, ó, vamos para a questão. Um bloco de massa 200 gramas preso a uma mola de massa desprezível realiza um movimento harmônico simples de amplitude, aí ele diz que a amplitude do movimento é de 20 centímetros, sobre uma superfície horizontal, conforme apresentado na figura, certo? Mede-se que o tempo decorrido entre a primeira passagem pelo ponto x igual a menos 10 centímetros, com sentido para a esquerda, e a segunda passagem por x ao voltar é de 1 segundo. Com base nessas informações, é possível afirmar que a constante elástica da mola é dada em Newton por metro, considere π igual a 3. Então ele fala que esse bloquinho aqui, ó, preso à mola, ele está em MHS, né? Que é um movimento harmônico simples em torno de uma posição que a gente chama de posição de equilíbrio, que no caso aí seria o ponto zero, tá? Uma vez que o bloco está na posição de equilíbrio, ó, uma vez que o bloco está passando na posição de equilíbrio, a mola não está deformada, tá? Fiquem cientes, fiquem atentos a isso aí. Toda vez que o bloco passa na posição de equilíbrio, a mola está relaxada, está no seu tamanho natural. Porém, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o bloco sai da posição zero, né? Aliás, ele passou pela posição de equilíbrio e veio para cá, ó, para o ponto X, certo? Lembrando que daqui para cá, que é o tamanho da amplitude, é 20 centímetros. Tá? A amplitude do movimento vale 20 centímetros. Logo, daqui para cá, vale 10. Certo? Daqui para cá, vale 10 centímetros. Da posição de equilíbrio para o ponto X, vale 10. Então, nesse caso, a gente já pode ter uma ideia aí de quanto foi a deformação da mola. Né? Se na posição de equilíbrio a mola não está deformada, na posição X, que corresponde a menos 10, a mola deformou 10 centímetros. Tá? Então, isso é importante a gente saber. A deformação da mola é de 10 centímetros ou 0,1 metro. Tranquilo? A mola deforma, então, nesse momento que ele está passando na posição X, 10 centímetros. Aí vamos seguindo aqui. Ó. Aí ele fala assim, ó, mede-se que o tempo decorrido entre a primeira passagem pelo ponto x igual a menos 10, com sentido para a esquerda, e a segunda passagem por x ao voltar é de 1 segundo. Então, gente, ó, daqui para cá, ele anda 10 centímetros. Depois ele volta, né? Ó, ele vai voltar para cá. Certo? Ele anda mais 10 centímetros. Vou ler de novo. Mede-se que o tempo decorrido entre a primeira passagem com sentido para a esquerda e a segunda passagem por x ao voltar é de 1 segundo. É como se ele passou na posição de equilíbrio, vai até a posição 10, tá? Posição 10. A gente pode fazer assim, né? Ó. Vamos dizer que ele estava na posição 10, vai até a posição 20, que no caso seria menos A, então ele anda, vou até fazer assim que é melhor, né? Aqui a gente não tem certeza se ele vai até a posição 10, né? Ele vai até, na verdade, até a posição menos A, que é a amplitude do movimento. Então, daqui para cá, ele anda quanto? 10 centímetros. Volta, anda mais 10 centímetros, certo? Então, nesse caso, ele andou 20 centímetros. Em quanto tempo? Em 1 segundo, certo? Em 1 segundo. Ó. Daqui para cá é 10 centímetros, tá? Sabendo que esse A é 20, menos 20 na verdade, né? Que é a amplitude do movimento, é 20 centímetros. Então, daqui para cá, ele anda 10 centímetros, voltando mais 10 centímetros. Isso em 1 segundo. Então, nesse caso, a distância percorrida por esse corpo aí, por esse bloquinho, é de 20 centímetros em um intervalo de tempo de 1 segundo. Tranquilo?
Então, nesse caso aqui, gente, ó, daqui para cá 10 centímetros, voltando mais 10 centímetros, você tem aí um total de 20 centímetros, isso em 1 segundo, é o que a questão está dizendo, certo? Mas a questão quer que você calcule a constante elástica da mola, constante elástica da mola. Então, gente, ó, deixa eu escrever aqui embaixo, que ali já está meio riscado, e talvez vocês não entendam mais, né? Ó. O bloquinho, então, está aqui, na posição, passou aqui na posição menos 10, digamos que ele veio até a posição, menos 20, que é a amplitude, né? Ele vem até aqui, então daqui para cá ele anda 10 centímetros, só que depois ele volta de novo, anda mais 10 centímetros, então ele gasta 20 centímetros nesse movimento aí, ele anda na verdade 20 centímetros, gastando quanto tempo? Um intervalo de tempo de 1 segundo. Gente, ó, só que qual é a força que atua sobre esse corpo? Né? Qual é a força que está atuando sobre esse corpo? É a força elástica. A força elástica, né? Lembrando que existe a força normal, temos a força peso, mas tem a força elástica, né? A força elástica é que tende a trazer ele de volta, que é aquela força que tende a restituir o tamanho da mola, tá? Então, se ele está indo para cá, tem a força elástica trazendo o bloco, né? Fazendo com que o bloco retarde o movimento e volte. Então, você tem aí a força elástica. E essa força elástica, ela é a força resultante, tá? Lembrando que a normal e a peso se equilibram. Então, a gente pode dizer que essa força elástica, ela é a força resultante. Bom, a gente sabe que a força elástica é dada por Kx, a força resultante é dada por massa vezes aceleração, no caso seria a aceleração do corpo. Eu tenho que achar então o valor do K. O K é ma dividido por x, certo? Massa vezes aceleração dividido pela deformação da mola. Então vamos aqui destacar isso aqui, ó. K ma sobre x. Bom, a gente já tem a deformação da mola, como eu falei para vocês lá em cima, né? A deformação da mola vale 10 centímetros ou 0,1 metros. Mas precisamos saber a aceleração. Gente, como é que a gente vai descobrir essa aceleração? Ele gasta 10 centímetros para ir da posição menos 10 até a posição menos 20, que é a amplitude. Depois ele anda mais 10 para voltar à posição x, né? Isso em 1 segundo. Então a gente pode dizer que a distância percorrida, colocar aqui, ó, D, foi de 20 centímetros ou 0,2 metros. Gente, se a distância é 0,2 metros e eu sei que ele gasta um tempo de 1 segundo, um intervalo de tempo de 1 segundo, eu posso fazer o seguinte, eu posso usar as equações do mu, v0t mais at ao quadrado dividido por 2, para descobrir essa distância aí, né? Aliás, a distância não, para descobrir a aceleração, tá? Aceleração do corpo. A distância eu já tenho. Então, a distância é 0,2, tá? 0,2. Ele vai inicialmente, né? Vamos considerar que ele parte do repouso. A questão também não cita nada que ele tem velocidade inicial, tá? Então, a gente considera que a velocidade inicial dele é 0 vezes t, mais a aceleração não tem, tá? Isso aqui vai dar 0, né? 0. A vezes o tempo é de 1 ao quadrado, dividido por 2. Então, gente, vai ficar 0,2 é igual a sobre 2. Esse 2 passa para lá multiplicando, eu chego a uma aceleração de 0,4 metro por segundo ao quadrado. Ó. Isso aqui, no caso, seria a aceleração do bloquinho, tá? Como eu já sei o valor da aceleração do bloquinho, para eu descobrir o K, né? Ó, tá aqui, ó. Para eu descobrir o K, eu faço o quê? K é a massa. Essa massa, gente, ele deu 200 gramas, né? Deixa em quilogramas. 0,2 vezes a aceleração 0,4, a deformação 0,1. Então, K é igual a 0,08 em cima,
dividido por 0,1. Quanto vai dar o valor do K? K vai ser igual a 0,8 newtons por metro. Então essa seria aí nossa resposta, 0,8 metros, que temos aí como alternativa a letra C de Canadá. Essa é a resposta. Então é isso, galerinha. Valeu, aquele abraço, se liga na resolução das questões. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe essa aula, divulgue o canal do professor. Fiquem atentos, aquele abraço.